você precisa sair daquela cadeira de rodas rapidinho, senão você vai morrer atrás de mim, desesperadamente tentando parar a cadeira de rodas acelerando. Eu consigo ouvir a voz alegre de Ricardo. Eu puxei freneticamente o freio da cadeira de rodas com as mãos. Ele era um homem descuidado com dinheiro, mas ainda assim, supostamente, tínhamos prometido nosso amor naquele dia. Enquanto lutava na cadeira de rodas imparável, a raiva cresceu mais do que a tristeza. A terceira. A roda ficou presa em algo, e fui lançada da cadeira de rodas. Um barulho alto ecoou atrás de mim, e eu perdi a consciência. No dia seguinte, quando acordei, estava em um quarto de hospital. Ao olhar para o lado, Ricardo estava chorando na cama ao lado. Depois de um tempo percebendo que eu estava olhando, Ricardo começou a falar com um sorriso bajulador. Amanda, você está bem, eu estou feliz. Eu fui atingida por um carro, e minha perna. Ficando cada vez mais emocional, Ricardo puxou o cobertor. Lá estava o corpo de Ricardo com apenas uma perna anexada. Ei, você vai me ajudar a escrever, não é? Afinal, somos casados, não somos? Eu recusei. Hã? Não pensei que recusaria, Ricardo ficou perplexo. Quem vai me ajudar então? Decidi desabafar todos os meus pensamentos. Meu nome é Amanda Silva, sou uma ilustradora de 45 anos. Quando era jovem, gostava de ser ativa e até participei de competições nacionais de natação durante meus dias de estudante. Mesmo como adulta, gostava de vários esportes, mas há cerca de 2 anos, contraí uma doença e não consigo mais colocar força na minha perna esquerda. Não ouvi o diagnóstico diretamente, mas com uma perna que tem pouca ou nenhuma sensação, não consigo andar, e agora estou vivendo em uma cadeira de rodas. Meu marido Ricardo é 1 ano mais velho e nos conhecemos em um encontro em grupo. Minha casa era originalmente rica, e meu pai era um presidente de empresa conhecido na sociedade. Muitas pessoas, homens e mulheres, queriam aproveitar essa fortuna. Na verdade, meu pai nunca me favoreceu, mas ainda assim, muitos pensaram assim e se aproximaram de mim. Eu estava cansada disso. No meio disso tudo, apenas Ricardo parecia me ver, não o dinheiro, e nosso relacionamento se desenvolveu. Nossos encontros eram piqueniques e escaladas em montanhas, e as comemorações eram nas casas um do outro. Estávamos alimentando felicemente nosso amor, e por volta do 3º ano de namoro, nos casamos. Nossa nova casa ficava muito perto da casa dos meus sogros, e eles me adoravam, especialmente meu sogro, com quem compartilhava o amor por esportes, e íamos frequentemente assistir a jogos juntos. Estávamos casados há 10 anos, não tínhamos sido abençoados com filhos, mas ainda vivíamos felizes. No entanto, assim que comecei minha vida em uma cadeira de rodas, a atitude de Ricardo mudou completamente. Ele passou a exigir, como algo natural, que minha família arcasse com os custos de tornar nossa casa acessível e providenciar uma assistente. Claro que meu pai não pagou por isso. Originalmente, eu planejava cobrir com minhas economias e salário futuro. Quando contei isso a Ricardo, uma resposta inesperada veio: então, a herança vai diminuir, não é? O que você quer dizer? Minha doença não deveria ser ameaçadora à vida, mesmo assim, por que tenho que ser informada sobre uma herança? Assustado com minha voz, Ricardo de repente começou a falar em um tom persuasivo. Ah, desculpe, eu cometi um erro, suas economias, certo? Veja bem, eu pensei que precisaríamos muito daqui para frente. Não fiquei convencida com a desculpa pobre de Ricardo,
mas como ele odiava reduzir nossos ativos matrimoniais, relutantemente me convenci de que talvez fosse só a mesquinhez dele novamente. Depois disso, Ricardo frequentemente mencionava herança ou seguro. Gradualmente, parou de dar desculpas e começou a sugerir coisas como mudar para um seguro mais caro. Eu me vi incapaz de entender Ricardo. No final, apesar das objeções de Ricardo, decidi usar as economias que havia acumulado antes do casamento e o bônus daquele ano para financiar as reformas. Também decidi contratar uma empresa de serviços domésticos cerca de 3 vezes por semana. Com a casa acessível, eu podia fazer os afazeres domésticos até mesmo em uma cadeira de rodas, então 3 vezes por semana eram suficientes. A pessoa encarregada era uma mulher mais velha com boa disposição, e tornou-se um prazer tomar chá com ela durante os intervalos. No entanto, parecia que Ricardo não gostava da mulher encarregada e reclamava frequentemente. A maneira como ela dobrava a roupa era diferente, a ordem em que arrumava a louça era diferente, e às vezes ele até sentia que o gosto da comida era diferente. Todas essas eram críticas tão minuciosas que poderiam ser chamadas de procurar defeitos. Um dia, finalmente, explode de raiva. Por que você diz coisas tão rudes, hein? É verdade, certo? Ela está recebendo dinheiro por um trabalho tão ruim. O mundo está sendo dado como certo. Além disso, é estranho pagar por trabalho doméstico. Deixe-a fazer de graça, não tem como isso acontecer. Ricardo ficou momentaneamente atordoado com minha ferocidade, mas logo começou a sorrir e disse algo inacreditável. Se você insiste, tudo bem, ele disse. Vou deduzir a mesma quantia que estamos pagando a ela dos seus gastos de subsistência. Senti tontura com a decisão incompreensível de Ricardo. Estávamos pagando a mulher encarregada cerca de $1.000 por mês, e metade dessa quantia eu vinha contribuindo adicionando às despesas de subsistência a partir das minhas economias. Mas agora Ricardo disse que ia colocar esses $1.000 na sua própria mesada. Em vez das despesas de subsistência, nossas finanças já estavam apertadas. Se Ricardo não contribuísse, eu teria que cobrir a diferença, ou seja, minha própria contribuição sairia de $500 para $1.500, basicamente triplicando. Segurando minha têmpora firmemente, respondi: se você deduzir $1.000, sua contribuição para as despesas de subsistência será de $500. Onde você acha que vou arranjar mais $1.000? Bem, é sua vontade, então você deveria pagar por isso. Você está ganhando, não está? Inacreditável. Era verdade que, depois de ficar doente, eu havia corajosamente me tornado independente e estava tendo sucesso, mas minha renda era apenas um pouco maior do que quando eu era funcionária de uma empresa. Se tivesse que deduzir mais $1.000, eu não conseguiria economizar nada. No entanto, Ricardo não mostrava sinais de recuar. Tudo bem, mas me prometa uma coisa: certifique-se de economizar esses $1.000 corretamente. Entendeu? Com Ricardo concordando animadamente, eu senti apenas ansiedade. E essa ansiedade logo se mostrou bem fundamentada. Ricardo parou de reclamar da agência de serviços domésticos, mas, correspondentemente, Ricardo parou de fazer qualquer trabalho doméstico. Ei, mesmo que estejamos contratando a agência, devemos fazer as tarefas diárias, não é? Do que você está falando? Estamos pagando a eles, então deixe-os fazer. Ricardo começou a sair de casa com mais frequência. Não havia conversa e, nas raras ocasiões em que nos encontrávamos, ele fazia cara de nojo. A palavra divórcio começou a flutuar na minha mente. Quer ir ver as cerejeiras no jardim botânico? Cerejeiras.
Tínhamos vivido com uma conversa mínima por 2 meses. Era início da primavera. De repente, Ricardo disse isso, me deixando perplexa. Sorrindo, Ricardo continuou a falar comigo, que estava perdida. Recentemente, só temos nos cruzado, né? Pensei que gostaria de ter um papo enquanto olhamos as flores bonitas. Bem, está certo então. Tudo bem, vamos lá. Ricardo exclamou alegremente enquanto começava a empurrar minha cadeira de rodas. A conversa trivial depois de tanto tempo aliviou um pouco meu coração cansado. Talvez a recente discordância fosse porque não estávamos conversando o suficiente. Foi quando comecei a pensar dessa forma. Sabe, estou sem dinheiro. Eu realmente preciso do seu dinheiro do seguro em breve. Junto com a voz inaudível de Ricardo, minha cadeira de rodas foi empurrada vigorosamente e começou a descer a ladeira sozinha. Sem entender a situação, entrei em pânico. Mesmo assim, alcancei desesperadamente o freio. Você precisa sair dessa cadeira de rodas rapidinho ou vai morrer. De trás de mim, enquanto tentava desesperadamente parar a cadeira de rodas acelerando, a voz alegre de Ricardo ecoava. Desesperadamente puxei o freio da cadeira com a mão. Ele era descuidado com dinheiro, mas supostamente deveríamos ter jurado amor naquele dia enquanto eu lutava no topo da cadeira de rodas incontrolável. A raiva borbulhava mais do que a tristeza. Ah, o pneu pegou em algo, e fui lançada da cadeira. Um barulho alto seguiu atrás, e perdi a consciência ali mesmo. No dia seguinte, quando acordei, estava em um quarto de hospital, olhando para o lado. Ricardo chorava na cama ao lado. Depois de um tempo, percebendo que eu estava olhando, Ricardo falou com um sorriso bajulador: Amanda, você está bem, que alívio. Eu fui atropelado por um carro e minha perna. Emocionado cada vez mais, Ricardo arrancou o cobertor. Lá estava o corpo de Ricardo com apenas uma perna. Você vai me ajudar, né? Afinal, somos marido e mulher, não é? Eu recusei. Ei? Não achei que recusaria. Ricardo ficou sem palavras. Quem pensaria em ajudá-lo depois do que ele fez? Decidi liberar todos os sentimentos que estava segurando. Por que eu deveria cuidar de alguém que me empurrou ladeira abaixo? Foi um momento de loucura, estou me arrependendo. Se dizer desculpas resolvesse tudo, não precisaríamos chamar a polícia. Minhas palavras deixaram o rosto de Ricardo pálido. Continuei falando sem deixá-lo interromper. Você não deveria estar economizando $1000 por mês para mim? O que aconteceu com isso? Ele gaguejava em pânico. E com razão, pois sua conta bancária estava praticamente vazia. Como eu sei disso? Você pergunta. Porque eu tenho o extrato bancário. Ricardo, sempre achando tudo complicado, só checava sua conta online, então, eu geralmente gerenciava e guardava todos os extratos quando o nosso relacionamento era bom. Nunca senti a necessidade de verificar quanto dinheiro ele tinha, mas, como ele não estava depositando os $1000, comecei a cuidar das contas e descobri que, em vez de economizar, ele estava enviando o dinheiro para outro lugar. O destinatário era uma mulher. Contratei um detetive e descobri que Ricardo não só me traiu, mas até teve um filho. O dinheiro estava indo para sua amante como pensão alimentícia para a criança. Bonitinho, com 4 anos de idade, não é? Você a tem visitado? Quanto tempo você sabia? Há um mês. Ao dizer isso, a boca de Ricardo ficou aberta em choque. Larguei outra bomba nele.
Na verdade, eu fiquei chocada. Por que você está pagando pensão alimentícia para o filho de outra pessoa, hein? Ricardo fez uma expressão confusa, compreensível, já que ele acreditava que a criança que sua amante tinha dado à luz era dele. Não consegui segurar minha risada. O que diabos você está falando? A criança é verdadeiramente minha. Ao ouvir essas palavras, eu ri ainda mais. Vendo-me assim, Ricardo olhou para mim como se eu fosse algo assustador. Então, decidi contar a verdade. Mas veja bem, você nem pode ter filhos, né? Eu continuei falando enquanto ria da expressão e voz mais tolas dele. Desde que nos conhecemos, você realmente achava que eu era a razão para não conseguirmos ter filhos. Bem, eu fui considerada e não te contei, mas seu pai sabe que é uma mentira. A coloração desapareceu completamente do rosto de Ricardo. Na verdade, estávamos fazendo tratamento de fertilidade há cerca de 3 anos desde o nosso casamento. Na época, Ricardo fez o teste a contragosto. Como resultado, revelou-se que a causa era com Ricardo. No entanto, após consultar meu sogro, decidi manter isso em segredo de Ricardo. Meu sogro achava que Ricardo, que é mentalmente frágil, não saberia o que fazer se confrontado com esse fato. Ao ouvir a visão do meu sogro, fiquei preocupada, mas, no final, continuei o tratamento de fertilidade sem contar a Ricardo os resultados e parei a pedido de Ricardo. Depois de contar tudo isso, Ricardo chamou alguém no smartphone. Você teve um caso, não teve? A criança não é minha, é? Assistindo Ricardo gritar assim, na primeira palavra, eu entendi com quem ele estava falando. Ricardo parecia estar recebendo argumentos do outro lado e, ocasionalmente, sua voz vazava afiada. No meio disso, eu ri das palavras você também teve um caso, não é? Ricardo estava dizendo que não era hora para tal conversa, mas para mim, tanto a mulher que enganou Ricardo para pagar pensão alimentícia para o filho de outro homem quanto Ricardo, que gastou todo o dinheiro com pensão alimentícia e casos, e depois empurrou sua esposa de uma colina para pegar dinheiro do seguro, pareciam igualmente terríveis. Parece que a ligação foi cortada unilateralmente, e ele não conseguiu se reconectar, não importando quantas vezes tentasse. Ricardo estava totalmente furioso com a atitude de sua amante, aparentemente esquecendo que eu estava ao lado dele. Aquela vagabunda estava atrás do dinheiro. Desculpe interromper enquanto vocês estão acalorados, mas nossa conversa ainda não acabou. Ah, Amanda, parece que Ricardo finalmente lembrou que eu estava aqui, olhando para mim e suando. Eu trouxe a conversa de volta com um sorriso. Você se lembra de ter assinado os papéis quando decidimos economizar aquele $1000? Você gastou, hein? Suspirei com a atitude de Ricardo. Provavelmente, ele planejava voltar atrás depois de um tempo de qualquer maneira. Peguei meu smartphone da mesa e mostrei uma foto para ele. Veja, está escrito aqui, em caso de uso indevido, divórcio e o valor total gasto até o mês descoberto será pago à esposa, Amanda. Isso é uma fraude, isso não estava lá. Oh, mas está devidamente verificado, e tem até uma assinatura, não é mesmo? E é até notariado. Ricardo parecia frustrado, e imediatamente apelou para mim com olhos desesperados. Vamos, Amanda, eu estava possuído. Por favor, não fale de divórcio, ok? Além disso, eu não posso pagar uma quantia tão grande. O divórcio está resolvido. Não consigo mais suportar, mas não se preocupe, você pode pagar o valor gasto em prestações. Me vendo assim, Ricardo faz uma expressão como se fosse a vítima. Suspirei e chamei a figura escondida na entrada do quarto do hospital.
Por favor, entre, pai. Vendo seu sogro entrar no quarto, Ricardo gritou. Meu sogro, com o rosto vermelho como se suas veias pudessem estourar, está encarando Ricardo. Isso é o fim do nosso relacionamento, né? Do que você está falando? Meu sogro encarou Ricardo e veio até mim se desculpar. Sinto muito mesmo. Não vou pedir perdão, está tudo bem se você não quiser. Por favor, faça uma reclamação. Estou realmente feliz que a Amanda está segura. Obrigado. Ele deve estar chorando, grandes gotas d'água estão caindo na minha cama. Encaro Ricardo, a razão para fazer meu amado sogro passar por isso. Você não sente nada vendo isso? É sua culpa, sempre gastando dinheiro e ainda ganhando mais que eu. E sua família rica é mesquinha. Não sei por que me casei com você. Então, você também estava atrás do dinheiro. Sentindo que todas as belas lembranças foram manchadas, minha voz está no nível mais baixo da minha vida. Ricardo está surpreso, olhando para mim, enquanto eu mesma fico surpresa por odiar profundamente Ricardo. Mesmo assim, coloco um sorriso no rosto. Casar por dinheiro e no final ter que pagar, não é? Cale-se. O pagamento é um acordo fechado. Digo isso, e meu sogro, com uma expressão ameaçadora, diz a Ricardo. Vou estar de olho em você até que os pagamentos sejam feitos. Eu não conseguia ver, mas seu rosto deve ter sido aterrorizante, pois o rosto de Ricardo ficou pálido, e ele estava tremendo. Com licença por interromper. Nesse clima péssimo, um médico de meia-idade de jaleco branco entrou. Indo direto a mim, o médico entregou um documento. Existe alguma razão para você não estar recebendo tratamento para a perna? Inclinando a cabeça em confusão, olhei para Ricardo, que encarava o médico com o rosto pálido. O médico continuou falando com uma expressão perplexa. Se você fizer uma cirurgia na perna, será capaz de se mover novamente. Você não ouviu isso quando foi diagnosticada antes? Eu não ouvi. Olhei para Ricardo, que estava tentando evitar meus olhos. Vendo que eu tinha uma má premonição, Ricardo, você mentiu para mim, dizendo que a doença nunca seria curada e que eu nunca mais andaria. Ah! Na resposta evasiva de Ricardo, meu sogro grita novamente com ele. Virei-me para o médico e perguntei. Eu não ouvi o diagnóstico diretamente na época. Você poderia me contar? Sim, Amanda, sua doença é uma paralisia temporária causada por uma hérnia de disco atingindo a medula espinhal, levando a problemas de fluxo sanguíneo. Como algum tempo passou, você precisará de reabilitação, mas poderá andar. Não consegui conter as lágrimas diante das palavras do médico. Eu estava errada em confiar em Ricardo e não ouvir o diagnóstico, mas meu desprezo por Ricardo, que mentiu sobre um problema envolvendo a vida de uma pessoa, cresce a cada minuto. Não resta um pingo de afeto. Ricardo, o que está acontecendo? Ricardo, não fique aí parado, diga alguma coisa. O grito do meu sogro ecoa no quarto do hospital. Os ombros de Ricardo tremem, e ele começa a chorar de repente. Mas se Amanda estiver livre para percorrer o mundo, eu sempre ficarei para trás. Se ela estiver em uma cadeira de rodas, ela sempre ficará em casa, e não tentará se divertir mais que eu, certo? E daí? Sua inveja egoísta me forçou a viver em uma cadeira de rodas por 2 anos, sabendo que eu poderia ter uma cirurgia para eliminar a dor e a paralisia, e você ficou em silêncio. Isso é o pior. Com minhas palavras, Ricardo abaixa a cabeça exausto. Eu o olho com olhos frios.
Tanto o médico quanto meu sogro parecem irritados com Ricardo por negar egoisticamente minha chance de tratamento. Então, Amanda, posso explicar a cirurgia para você amanhã? Sim, por favor. Sorriu instantaneamente. O médico sorri de volta para mim calorosamente. Isso já me dá esperanças para um futuro brilhante. Vou instruir a enfermeira a separar os quartos. Não quero ser separada de Amanda. O médico olha para a recusa repentina de Ricardo, ignorando-o e diz para mim: Então, nos vemos amanhã, e sai do quarto. Amanda, você não vai mesmo me divorciar, né? Eu sou amputado, lembra? Eu sei que estava errado em ficar calada, mas pense na nossa situação atual. Apesar de meu sogro gritar com o incrivelmente egoísta Ricardo, ele se mantém firme. Eu assisto silenciosamente, mas, vendo nenhum sinal de acalmar depois de cerca de 10 minutos. Relutantemente, eu falei: Então eu vou trabalhar, e você cuidará das tarefas domésticas. Se você pedir algum serviço, você pagará por isso, e eu vou deduzir esse valor das despesas de casa, hein? Não consigo viver assim. O que você está dizendo? O que foi estranho? É estranho, seja mais gentil comigo. Eu estou em uma cadeira de rodas para a vida toda, disse Ricardo, sua respiração pesada. O que eu disse era exatamente o que Ricardo havia me dito, mas ele parecia não perceber. Ei, você percebe Percebe o quê? O que eu acabei de dizer é o que você me disse. Enquanto eu dizia isso, Ricardo finalmente pareceu perceber, seu rosto ficando pálido enquanto ele congelava no lugar. Meu sogro também havia esquecido de gritar, seu rosto ficando pálido. Deve ter sido um grande choque descobrir que o filho que ele havia criado com tanto esforço havia dito coisas terríveis para sua esposa. Bem, vamos conversar por meio de advogados daqui para frente, e também sobre a compensação. Espere, Amanda. Enquanto Ricardo chamava meu nome, uma enfermeira entrou no quarto. Parecia que eu estava sendo transferida para outro quarto, então Ricardo não poderia mais entrar facilmente. Ricardo resistiu até o final, mas com uma perna só, ele não conseguia se levantar da cama e só podia gritar: Bem, Ricardo, adeus. Espere por mim. Com Ricardo gritando como a última coisa que ouvi, fui empurrada pela enfermeira e deixei o quarto. Meu sogro encontrou meus olhos e acenou com a cabeça. Eu retribuí com uma reverência. Essa foi a última vez que encontrei Ricardo. Alguns meses depois, recebi os papéis do divórcio de Ricardo através do advogado, e o divórcio foi concluído com sucesso. Ouvi dizer que Ricardo está bastante desanimado e está vivendo sob a supervisão rigorosa do meu sogro. Parece que ele conseguiu manter seu emprego no escritório, mas a razão do divórcio vazou de alguma forma, e os colegas que estavam preocupados com sua lesão no momento do retorno agora o olham friamente. Ricardo trouxe isso para si mesmo, mas ouvi ele lamentando: meus colegas estão me assediando. Não pude deixar de sorrir amargamente pensando que ele não mudou nada. Na verdade, ainda me encontro com meu sogro de vez em quando após o divórcio com Ricardo, em parte para verificar a situação de Ricardo, mas principalmente porque somos amigos de hobby. Inicialmente, meu sogro parecia se desculpar, mas recentemente ele está voltando ao seu eu habitual. Após uma investigação, descobriu-se que a parceira do caso estava casada e tinha sido casada com o verdadeiro pai de seu filho. Enviei as evidências do caso e da transferência de pensão para o marido da amante. Parece que ele descobriu sobre o caso pelas evidências que enviei, e uma grande disputa se seguiu. Parece que eles também se divorciaram.
Uma carta ressentida chegou ao escritório do advogado, mas todas foram ignoradas. Quanto a mim, passei por cirurgia imediatamente depois disso e depois passei cerca de 6 meses no hospital para fisioterapia. Graças ao arranjo do meu sogro, consegui continuar trabalhando enquanto ficava em um quarto particular após a alta. Graças à fisioterapia contínua e check-ups regulares, agora consigo andar com uma bengala. Recentemente, minha rotina diária é dar uma volta pela casa. Na verdade, recentemente troquei informações de contato com alguém que conheci durante essas caminhadas e prometi sair para comer. Ele é uma pessoa muito gentil que me ajudou quando tropecei e caí em uma pedra. Nos dias de hoje, a sensação eletrizante de uma nova primavera chegando torna minha empolgação imparável.